Rodrigo, com razão. Os matemáticos são caras que sempre têm razão. Né? Até porque eles provam que você está errado. Eles provam que você está errado, então eles têm razão. Matemática. Eles odeiam com razão, por quê? Porque a integral funcional faz o menor sentido do ponto de vista matemático. Né? É muito, muito mal definida. Agora a gente vai ver aqui que, usando o bom senso da física, a integral funcional é um troço completamente útil. Ela quase que você pode chamar ela de um algoritmo, né? Se você quiser. É um algoritmo que gera tudo isso que está aqui, igualzinho. E aqui ninguém falou nada de integral funcional. Então, se eu gero a mesma coisa usando a integral funcional, tem que ter pelo menos um pouco de respeito com o troço. Né? Olha, os matemáticos ainda não sabem definir. Talvez um dia eles venham a saber. Né? Mas, para os físicos, ela tem uma interpretação física quase que direta, imediata. Né? Pelo menos para quem leu o livro do Feynman e Gibbs. Né? Todo mundo? Quase ninguém. Como é que é o nome do livro? Desculpa. Livro do Feynman. Feynman e Gibbs. Gibbs. H-I-B-B-S. Tem na livraria Gênesis. Edição post-mortem do Feynman. Né? Então vamos a ela. Temos 15 minutos. Será que 15 minutos dá para apresentar um pedaço da história, pelo menos? Né? Vamos lá. Com calma, vamos. Com bastante calma. Olha só. Agora vocês vão entender por que a gente insistiu tanto naquelas equações de Dyson-Schwinger. Né? Vamos imaginar o seguinte, né? Imaginar uma teoria escalar, né? Livre, para começar livre. Né? S0 de φ igual a integral d4x, o d dx, né? De um meio d menos um meio de M2 de φ2. Então não tem potencial aí, a teoria está livre, etc, etc. Né? As equações de Dyson-Schwinger, né? Se você, antes disso, se você fizer ds0 dφ, tá certo? Você variar a sua ação em relação a φ e você igualar isso a zero, que essa é uma condição de extremo da equação em relação ao campo φ, isso daqui vai te dar Lambertiano mais M2 φ. Né? Equação de movimento do problema. Né? As equações de Dyson-Schwinger por caso livre, então a gente pode escrever assim, ds0 dφ, vamos ver se vocês concordam comigo. Né? Para φ igual a menos i dj, né? Mais j, tudo isso atuando sobre z0 de j dando zero. Todo mundo concorda? Todo mundo lembra das equações de Dyson-Schwinger? Principalmente no caso livre? Né? Quer dizer, o que tem a mais aí, o que tem a menos, né, nessas equações, né, é a ausência do termo velhinha de φ, né? Tá certo? Só isso. Se você pegar isso aqui, isso vai dar Lambertiano mais M2 menos I dj, substituindo φ por esse operador que está aqui. Isso atua em cima do Z0 de J, é uma equação diferencial funcional, né? Aí você inverte o operador da Lambertiano mais M2 usando ΔF, pelas razões que a gente exaustivamente já discutiu, resolve e encontra o Z0. Né? A gente sabe que o Z0, né, ele é dado pela integral, pela exponencial, né, de I integral de x dy, j de x, jf x menos y, j de y. Não? O Z0 é assim. Acho que tinha um menos i aqui, né, se não me engano. Eu tinha um menos i sobre 2 também, né?
sendo um monte de coisa. Então, eu posso olhar para as equações de Dyson-Schwinger dessa maneira, né? Agora, uma maneira muito eficaz de a gente resolver equações diferenciais, né, é justamente fazendo transformada de Fourier. Né? O que acontece quando eu faço a transformada de Fourier de uma função que, em tese, eu estou procurando como solução de uma equação diferencial? As coisas que aparecem na equação diferencial, as derivadas, elas viram potências da variável que você conjugada. Né? Então você transforma operadores diferenciais em polinômios. Tá certo? O seu problema passa a ser um problema de fazer integrais. Você transforma um problema de equações diferenciais num problema de resolver uma integral que é a transformada de Fourier do inverso desse polinômio. Em geral é isso. Né? Então a gente pode se perguntar o seguinte, né? Veja que aqui a gente sabe a solução do cara, então a gente está mais ou menos a cavaleiro para testar, para delirar um pouco. Né? Será que eu posso resolver essa equação que está aqui por transformada de Fourier também? Então, que transformada de Fourier é essa? Né? O z aí, ele não é uma função de uma variável real j. Né? Ele é um funcional de uma função j. Então, ele depende de um número infinito, né, de variáveis. Ele é uma função que depende. Você pode enxergar ele assim, como a gente fez com a nossa derivada funcional. Eu enxergo um funcional como uma função de um número infinito de variáveis independentes. Né? Se a derivada de uma variável em relação a outra dá delta e j, agora a derivada de uma variável em relação a outra, como elas são continuamente indexadas, a delta de x menos y, delta de Dirac. Né? E se eu penso assim, o funcional vira uma função normal, né, de um monte de variáveis. Né? Mais uma coisa que os matemáticos odeiam, mas tudo bem. Não estamos aqui para planejar a simpatia deles. Seria indesejável. Enfim, mas vamos dizer o seguinte, é bastante prático pensar assim. Né? Você tem as desvantagens, é óbvio, vai ter sempre um caso particular que você não está contemplando dessa forma. Mas você tem as vantagens, que é você perde o medo rápido da história, você pode ir para frente. Né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o nosso Z0 de J, eu vou escrever esse Z0 de J como uma transformada de Fourier funcional. Tá certo? A variável que tem que ficar é essa variável J. Tá certo? A variável que eu vou chamar de conjugada, essa variável J, eu vou chamar de φ. Tá certo? Então, eu vou ter uma integral num negócio que eu vou chamar de dφ. Tá certo? De algo, né, que é um certo z til 0 de φ. E aqui entra o fator convencional, né? Entra o fator convencional da transformada de Fourier. Né? Exponencial do quê? De I, não é isso? Como eu tenho um monte de variáveis, por exemplo, quando eu tenho transformada de Fourier de uma variável, né, eu tenho f til de p, né, é igual integral f de x igual integral entre p e aí px f til de p. Né? Se eu tiver duas variáveis, né, por exemplo, xy, eu vou ter integral dt, x, dp, y, duas variáveis conjugadas, e aí px, e aí py. Y, f til agora de px, py. Não é isso? 3, 4, 5, 6. Se eu tiver um contínuo dessas variáveis, né, aqui eu teria px, py, y, pz, z, etc, etc. Né? Se eu tivesse um contínuo dessas variáveis, eu teria uma integral, ao invés de ter essa soma.
Então aqui eu vou escrever a minha integral. E por isso que o d da derivada ali do infinitesimal é diferente? Calma, né? Vou escrever a minha variável, j de x, que é o cara que tem que sobrar depois da transformada de Fourier, e vou escrever a variável conjugada φ de x. São infinitas variáveis, continuamente indexadas. Então eu tenho que ter uma integral fazendo esse troço. Então isso é uma proposta de transformada de Fourier funcional. E não é melhor usar outro letra que não φ, porque φ, por exemplo, vai coincidir com o campo. Não é legal, não. Não é legal, não? É para coincidir mesmo. Mas você falou que não era culpa tua. Vai Não com calma, parece o que é o campo. né? Isso é uma variável. Portanto, desde o início está bastante claro que isso não é um operador. Conjugada é quem? Hein? Variável conjugada de... Assim como P é conjugado ao X, ou PX é conjugado ao X, PY é conjugado ao Y, né? E conjugada de Esse φ é conjugado ao J. Está claro isso? O J vai ser a corrente mesmo? Não. O J ele desempenha o papel de ser alguém para ser derivado e ser mandado para zero no final. Certo. O J vai sumir da sua teoria. Tá certo? O que não impede que você interprete o J como uma corrente externa para determinadas aplicações. Mas isso é outra história. Então a proposta é essa. O que complica, né, a proposta toda é esse objeto aqui. Né? Qual é essa medida de integração? O que eu posso falar é que uma proposta para essa medida de integração seria uma coisa análoga, né? A minha medida de integração para várias variáveis aqui. Mas Aqui eu tenho duas, dpx, dpy 3, dpx, dpy, dpz 4, etc. E tal. Então, se eu tiver uma cacetada de variáveis, eu poderia dizer uma coisa assim. Mas O que significa? Fala. Não teria que ser contínuo? E é contínuo. Ah, mas aí eu faço um produtório em x. Aí significa que eu vou pegar esse x multiplicar esse x multiplicar. Você vai pegar no ponto x, vamos supor que fosse uma reta, certo? Seu espaço fosse unidimensional. Nesse ponto x aqui, tá? Você vai integrar sobre todos os φ de x. Nesse ponto x', você vai integrar sobre todos os φ de x'. Nesse ponto x2', você vai integrar sobre todos os Mas então ali vai X ser dois produto das vezes. integrais também ou não? produto das integrais. Então, Olha só. Se você aqui, quando foi de 1 para 2 dimensões, se aumentou de 1 para 2 integrais, você vai para 3, você aumenta para 3. Você vai para o infinito, você tem infinitas integrais continuamente indexadas pelo índice x. Ninguém sabe, né, como definir uma porcaria dessas. Certo? Assim, direitinho, bonitinho, com boas propriedades de uma boa medida, etc. Ninguém sabe fazer isso. Mas, né, você imagina o seguinte, então que tipo de coisa que eu estou fazendo aqui? Né? Eu tenho aqui o z de φ, z0 de φ vezes isso tudo aqui, se eu quiser, eu chamo de um certo funcional de φ, né? Certo? O que eu estou fazendo é o seguinte, vamos supor, pega uma contribuição dessas integrais todas. Para um certo valor de φ de x, vamos pegar para x, né, vamos pegar φ de x dado por isso. Para x', φ de x' dado por isso. Para x2', dado por isso. Isso define uma configuração de campo. Eu estou fazendo ela contínua aqui, mas ela pode ser muito violentamente oscilante, né? É só ver o cara que está aqui do lado, né? Para ver onde é que ele está. Se ele está aqui pertinho, tudo bem, mas ele pode estar em qualquer lugar, né? Então pode ser muito oscilante, né? Então isso aqui define uma configuração de φ de x. Então o que eu estou fazendo, quando eu pego essa medida que está aqui e faço produtório em x de todo d φ de x, é que efetivamente, né, eu estou somando sobre todas as configurações φ de x possíveis e imagináveis, diferenciáveis ou não diferenciáveis, singulares ou não singulares.
Já que a gente já viu que é o campo mesmo, e são as configurações de campo. Não, você ainda não falou que é o campo. Isso é uma variável. Tá, então essa conjugada a variável J. Certo. Eu imagino que no futuro Isso não é o campo. O campo é um operador. Tá certo? Mas assim, se eu fosse pensar no campo, eu pensaria que quanto mais oscilar, mais energético vai ser. Então, menos provável de estar ali ele tem que ser. Então, eu imaginaria que também, se fosse absurdamente oscilante, teria que ser menos provável. E eu imaginaria que o funcional de φ, na verdade, seria o peso. Não pode pensar assim, né? Pode pensar assim. Agora, você está antecipando muitos raciocínios sem justificativa. Não. De fato, né, o que o Feynman vai mostrar, né, lá no livro dele, é que, mas isso é uma longa história, né, até ele chegar nisso. Ele vai mostrar que essas configurações maluquésimas que estão aí contribuem muito pouco. As contribuições que mais contribuem, as configurações que mais contribuem, são as configurações que ficam perto da configuração clássica, da configuração que satisfaz as equações de movimento. Daí sai a integral de caminho. Não, essa já é a integral de caminho. Mas o que você está perguntando é um negócio que está muito mais lá na frente. Né? E assim, nós não vamos abordar, particular. Uma coisa matemática que eu não peguei bem, eu acho que é idiota, mas só que me veio uma função agora. Beleza, eu entendi o infinitesimal de φ com desão. Só que aquele produtório vai pegar o x também da exponencial, não vai? Não. Então são variáveis diferentes, né? Ali é um x' da exponencial. Você pode usar essa fórmula aqui. Exponencial de I integral de Jφ, né? Integral de x, é o produtório sobre x da exponencial de I, J de x, φ de x. Né? Se você pensar na integral como uma soma, né? Você pode pensar, integral da exponencial da soma é o produtório das exponenciais. Mas então eu teria que tirar a integral daí, da exponencial. Pode tirar, pode manter. Isso é a opção sua. Se você quiser indicar a soma aqui, tudo bem. Se você quiser pegar cada fator de peso e botar aqui dentro, também é opção sua. Pode colocar. Mas a melhor providência é manter o cara aqui, nesse lugar. Tá? Reconheçam o seguinte, que tudo isso que a gente está falando aqui é completamente intuitivo. Certo? Você não tem nenhum rigor matemático esse negócio. Não? Vamos lembrar. O que eu estou me propondo a fazer? Estou me propondo a resolver essa equação aqui, que eu já sei resolver. Né? Está aqui a equação. Né? Estou me propondo a resolver essa equação por transformada de Fourier. Né? Aí, se eu fosse fazer a transformada de Fourier de um funcional, né, teria que ser uma coisa desse tipo, por generalização da transformada de Fourier normal. Tá certo? Teria que ser um negócio desse tipo. Agora, como é que eu calculo o z til zero de φ? Né? Z til zero de φ é calculado do mesmo jeito que eu calculo uma transformada de Fourier normal. Né? Eu jogo na equação diferencial e vejo o que dá. Né? E vejo quanto tem que ser o z til zero de φ para que a coisa funcione. Não é isso? Então vamos lá. Vamos fazer isso. Então, eu posso dizer com clareza que zero vai ser integral em dφ. Observa que eu tenho uma integração sobre essa variável conjugada e eu tenho uma diferenciação funcional em relação à variável original. Essa diferenciação entra nessa integral sem problema nenhum. Tá certo? E ela vai bater aonde? No único lugar que tem alguma dependência em J, que é aqui, nessa exponencial. Né? Então, isso daqui, substituir isso que está aqui, nessa integral, nessa equação que está aqui, vai me dar esse cara aqui, ó.
ds0 dφ de x mais j de x z0 de φ exponencial de I integral dx de j. Tá certo? Então o Z0 tem que ser alguém, tá certo? Que vai me garantir que isso aí dá zero. Né? Bem difícil. Né? Porque, veja que o Z0 está aqui de uma maneira bem multiplicativa. Né? Vou falar, isso aí vai dar zero se o Z0 for zero. Né? Se Z0 é igual a zero, minha brincadeira acabou antes de começar. Né? Então tem que ser mais esperto e perceber outras coisas sobre a integral funcional. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um objeto desse tipo. Um objeto desse tipo. Uma coisa fundamental que a gente vai pedir dessa medida dφ é que ela seja invariante translacional. Ou seja, se eu trocar o φ por φ barra de x igual ao φ de x mais um certo alfa de x, esse alfa fixo, uma função fixa, em cada variável dessas, dφ, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma translação, tá certo? Estou pegando φ de x e trocando por φ de x mais alfa de x. O φ de x', trocando por φ de x' mais alfa de x'. Como o alfa não depende do φ, né? É uma função fixa, arbitrária, dφ de x é igual a dφ barra de x. dφ de x' é igual a dφ barra de x'. dφ de x2' é igual a dφ barra de x2'. Então, o que eu vou pedir da minha medida funcional é que ela seja invariante translacional. Faz todo sentido. E é mais uma propriedade que eu estou roubando da transformada de Fourier normal, né? Uma integral normal que eu conheço. Mas olha que maravilha. Se isso acontece, suponha que você faz uma translação com alfa infinitesimal. Então você começa com uma integral em dφ barra, tá certo? Da exponencial de f de φ barra. Vamos chamar isso aqui de I, né? Isso aqui é I. Isso aqui é a mesma coisa que aquilo ali, só que eu estou usando um label diferente, certo? Ao invés de usar φ, estou usando φ barra. Né? Φ ou φ barra são variáveis mudas. Né? Agora, se eu disser que φ barra é igual a φ mais alfa, né? E usar a minha invariância translacional da medida, isso aqui dá a mesma coisa que integral em dφ da exponencial de f de φ mais alfa. Certo? E quanto dá f de φ mais alfa se o alfa for infinitesimal? Né? É só eu fazer uma expansão de Taylor, uma função de muitas variáveis. Né? Isso dá f de φ mais integral em dx de alfa de x df dφ de x. Tá certo? Mais ordem alfa 2. Essa fórmula aqui é facilmente identificável, né? Porque ela é a generalização da fórmula de expansão de Taylor para uma função de muitas variáveis. A generalização para um número contínuo de variáveis. Né? Então, exponencial disso vai ser exponencial de f de φ vezes exponencial da integral em dx de alfa de x df dφ, não é isso? E essa exponencial aqui
Isso vai ser 1 mais integral de x de alfa de x df dφ de x. Certo? Isso porque o alfa é infinitesimal. Então, posso fazer certamente isso aí. Né? Volto com isso aqui e substituo ali. Olha que interessante. Né? O nosso i, né? Ele vira exponencial integral dφ da exponencial de f de φ 1 mais integral em dx de alfa de x dφ de x, tá certo? Agora, integral em dφ de exponencial de f de φ vezes 1 é o i, né? Esse é o próprio i, mais integral em dφ, né? Deixa eu tirar a primeira integral em dx de alfa de x, já que o alfa é constante, ele não depende do φ, né? Sobra integral em dφ de df dφ de x exponencial de f de φ. Tá certo? O que vocês podem concluir daqui? Que integral em dφ, tá? De df dφ de x exponencial de f de φ tem que ser zero. Isso é uma outra versão, né, de você dizer que a integral de uma derivada é zero. Tá certo? Isso que está aqui, né? É isso aqui. Você pode tentar uma interpretação disso aí, dizendo que a variedade de todos os campos não tem borda, não sei o quê. Esquece isso. Primeiro que essa variedade não está bem definida, ninguém sabe quais são as coordenadas locais dela, nem nada. O que interessa aqui nessa fórmula é que ela é uma consequência direta da invariância translacional da medida. Se você tem invariância translacional da medida, segue-se essa fórmula que está aí. Tá certo? Desculpa, eu não entendi o último passo, porque o f... Calcula aquela derivada. Então, não pode baixar o f. Por que não? Porque o f é uma função do... Não, é uma função, né? Regra de Chain, cara. Chain. Regra de Chain, pô. Derivada da exponencial de f de x, derivada em relação a x, exponencial de f de x, é exponencial de f de x vezes df de x. Ali é a mesma coisa. Ah, é? Pô, desculpa. Não? Se vocês me dão mais 10 minutos, acho que a gente consegue fechar pelo menos essa primeira parte aqui. Né? Importante fechar isso. Então agora, olha só, esse é um resultado auxiliar, né? Tá certo? Começou aqui, terminou ali. Então, eu sei que isso aqui pode ser zero se essa quantidade toda que está aqui pudesse ser escrita como uma derivada funcional em relação a φ, tá certo? De alguém. Tá certo? Derivada funcional em relação a φ de alguém. Então, isso significa que vai ser zero? Não peguei, não. Para ser zero, tem que ser, isso tudo tem que ser derivada para olha só, a derivada em relação a φ disso aqui, ou a derivada funcional do f em relação a φ da exponencial de f, integrada em dφ dá zero. Então, isso é uma condição mais fraca do que eu pedir z0 de j igual a zero, para satisfazer aquela equação diferencial ali. Então, é por aí que eu vou andar. Né?
Z0 de φ exponencial de I integral de Jφ. Eu quero que isso aqui seja a derivada em relação a φ, tá certo? De Z0 de φ exponencial de I integral de Jφ. Se isso acontecer, né? Se isso aí acontecer, aquilo ali dá zero. Todo mundo concorda? Porque isso aí só é zero. Então, né, vamos desenvolver esse segundo lado aqui da história. Isso vai dar BZ0 de φ exponencial de I integral de Jφ mais Z0 de φ derivado em relação a φ disso daqui, que vai dar I φ I φ de x, né? Exponencial de I integral de Jφ. Derivado em relação a φ vai dar J. IJ tem alguma coisa errada aqui. Tá bom, vamos ter que pedir, botar um menos I aqui. Então, menos I, vai aparecer um menos I aqui, e vai eliminar esse I daqui. Tá? Então, o resultado, esse termo que estava aparecendo aqui, aparece aqui, né? Tem um menos ali, né? Hã? Se botou um I ali também, vai ter um menos ali, né? Vai ficar menos. Menos I. Não, mas aí do outro lado. Aqui já tinha um I. Aí vai ficar I com I vai ficar menos. Menos I com I. Ah, é. Tá, show. Por isso que eu botei menos I. Né? Então agora, isso aqui tem que igualar isso. Tá certo? Então você vai ter, cancelando, né, a exponencial de φ, você vai ter BZ0 de φ menos I, né, igual a Z0 ds0 de φ de x, né? Aí você pode passar o Z0 para lá, o I para lá, você tem derivada do logaritmo do Z0 em relação a φ de x é igual a I ds0 de φ de x. Então, a solução direta disso daqui, né, é que o seu Z0 seja exponencial de I S0 de φ. Certo? E agora está bastante claro. Você pode testar essa solução, se quiser, né? Aqui na nossa integral, né? O z de j que eu defini desse jeito agora, se eu substituir o z0 que eu encontrei, ele vira integral de φ da exponencial de I S0 de φ mais I integral de j de x, φ de x, dx. Né? Se você calcular, né, d de φ dessa quantidade que está aqui dentro, dá exatamente aquilo que está lá. Menos I d de φ. Tá certo?
Portanto, esse cara é zero. Isso aí é a solução da minha equação diferencial funcional via transformada de Fourier funcional. Observe o objeto que apareceu ali. A ação. A ação livre. Certo? Ação livre. Então vamos continuar então na aula que vem. Né? Esse é o Z0. Aí nós vamos pegar as equações de Dyson-Schwinger para o Z. Tá certo? E nós vamos obter uma expressão para o Z. Ok? Em termos da nossa integral funcional. A partir dessa expressão, né, que está aqui, né, nós vamos mostrar que a gente consegue exatamente a mesma série perturbativa que a gente tinha antes, sem tirar nem pôr. Porque antes eu não falei nada de integral funcional. Tá certo? Então, essa maneira de pensar, né, é uma maneira muito estranha, né, a princípio, mas ela dá os mesmos resultados que a maneira anterior, que era a maneira completamente canônica de pensar. Essa maneira estranha é legal porque ela abre novas perspectivas para você olhar para a sua teoria quântica.